Bom dia, irmãos. Mais um domingo nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, começando um novo trimestre. Estamos já no mês de abril, quarto mês deste ano de 2020, e iniciando um novo trimestre. Para esse trimestre, vamos estar estudando a revista Maturidade Cristã. Essa revista aqui nós estudamos ela em 2017 aqui em nossa igreja, e em virtude dessa situação de envio de material, nós estaremos nesse trimestre estudando essa revista Maturidade Cristã. Creio que alguns irmãos têm essa revista, e quando nós voltarmos para o templo, no templo de Deus, estaremos ali estudando essa revista. E você que na época adquiriu esse exemplar, você leve para a igreja, que esse vai ser o nosso estudo aí durante esses 3 meses, abril, maio, junho, se assim Deus permitir. Nós vamos orar, iniciarmos então a nossa RBD. Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais um dia, uma noite que o Senhor nos concedeu, mais um dia, Deus, de aprendizado da Tua Palavra, e que nós possamos estar aqui juntos, aprendendo um pouco mais dos Teus ensinamentos, que os irmãos possam, Deus, estarem aprendendo também, estarem participando, ouvindo, ó Deus, esse vídeo, estarem estudando também a Tua Palavra. Que a nossa igreja, ó Deus, possa crescer, possa continuar, ó Deus, desenvolvendo a sua fé em Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, que possa ser um momento de crescimento e de desejo ardente em estar te servindo. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A lição número 1 é o discípulo e o estudo da Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119, versículo 18. Esse é o texto base, Salmo 119, o versículo de número 18. Diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Abre, uma outra linguagem, diz: desvenda os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. O estudo da Bíblia, irmãos, ele é importantíssimo. Eu aprendi, desde criança, eu fui criado em um lar cristão e batizei com 9 anos de idade. E a gente sempre ouvia isso na escola dominical, o seguinte, que quando eu oro, eu converso com Deus, quando eu estudo a Bíblia, Deus fala comigo. Então, o estudo da Bíblia é necessário, isso sim é necessário. Nós estudarmos a Palavra de Deus, porque a gente estudando a Bíblia, Deus fala com a gente. Nós precisamos conversar com Ele, precisa ter esse relacionamento com Deus. E todo discípulo, todo aluno, todo aquele que é seguidor de Jesus, ele também tem prazer na leitura da palavra. E aí o salmista, ele faz o pedido a Deus: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Senhor, que eu esteja atento ao Teu poder, que eu esteja atento aos Teus ensinamentos, que a Tua lei possa me ensinar. Então, que os meus olhos, os meus ouvidos estejam atentos às maravilhas que está nas Tuas ordenanças. E aí a revista, ela divide em alguns pontos, e aí os objetivos dessa lição: adquirir para a sua vida conhecimento prático da Palavra de Deus. Quem é seguidor de Cristo, quem é discípulo de Cristo, precisa conhecer Cristo. E para eu conhecer Cristo, eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Assumir o compromisso de ler anualmente toda a Bíblia. Isso aí é um desafio. A gente precisa ter esse compromisso, não comigo, como pastor da igreja, mas com Cristo. A gente assumir, de ler a Bíblia, ter um objetivo. Nossa, esse ano agora
eu quero estudar a Bíblia. Será que esse tempo que você está em casa, a maioria dos irmãos, das pessoas estão mais em casa, você tem estudado a Bíblia? Será que você tem lido a palavra de Deus? Tem meditado na palavra de Deus? Se você meditar na palavra de Deus, você vai concordar comigo que o que nós estamos passando nos dias aqui no nosso país, no mundo, já está escrito na Bíblia. Billy Graham falava, né, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então aquilo que vai falar no jornal de amanhã, a Bíblia já tinha falado há séculos. Então nós precisamos estudar a Bíblia para poder entender, né, que tudo que nós estamos passando, que ainda vamos passar, se assim Deus permitir, já está na palavra de Deus. Interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios ao viver diário, compartilhando-o com os outros. Então são 3 coisas importantes aqui que você tem como objetivo após essa lição, o discípulo estudo da Bíblia. Você interpretar corretamente a palavra de Deus. Esdras, quando ele assumiu ali o púlpito, né, havia ali vamos dizer assim, um púlpito, e ali ele começou então a falar. E ali ele estava lendo a lei, o Pentateuco, a lei de Moisés, né, para aquele povo. E aí Esdras diz que, o texto diz lá em Esdras, diz, ele lia a lei, ele explicava a lei e também aplicava a lei. Não adianta eu apenas ler um texto bíblico e não conseguir interpretar esse texto. E como eu vou interpretar, pastor, esse texto corretamente? Sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Eu não tenho que pegar, por exemplo, um texto avulso, um versículo isolado, igual aquelas caixinhas de promessa que tinha antigamente, ainda existe. Você pegava lá uma caixinha daquela, abria uma caixinha, pegava um versículo daquele e lia aquilo naturalmente. Né? Não, eu tenho que ver o contexto, eu tenho que ver o antes, eu tenho que ver o depois, eu tenho que saber por que o autor chegou àquela conclusão ou chegou àquela situação, mas eu preciso ler o antes, saber a história, a cultura daquele texto, a cultura daquele momento, e depois também ler o seguinte, né? Está à frente, para eu poder então entender o porquê que ele diz aquilo. Então é interpretar corretamente. E não é só interpretar, eu preciso também aplicar na minha vida. Né? Tem muita gente que conhece a palavra, mas não vive a palavra. Então não adianta nada. Tiago fala, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Então eu preciso ler a palavra, eu preciso entender a palavra, eu preciso agora aplicar a palavra. Para um pregador, um mensageiro de Deus, não é muito diferente. Ele lê a palavra, ele explica a palavra e ele aplica a palavra ao coração dele e também dos ouvintes. Né? É apenas você explicar a palavra, não é você tirar alguma coisa, alguma carta da manga, não. É apenas você explicar a palavra e levar também os ouvintes a aplicarem a palavra. E aí compartilhar com o outro. Né? Eu estudo a palavra, eu aplico ela na minha vida e eu compartilho ela com outras pessoas. Nesse momento de pânico que nós estamos vivendo, muitos estão em pânico, estão desanimados, estão depressivos, estão preocupados com o emprego, com razão, né? A saúde também, a economia, são situações difíceis que nós estamos passando no nosso país. Você olha para a Bíblia, lá no Salmo 119, no Salmo 19, melhor dizendo, Salmo 19, versículo 7 e versículo 9, diz que a lei de Deus refrigera a nossa alma. Olha que beleza. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, ela vai me alimentando, vai me fortalecendo, vai refrigerando, porque às vezes o nosso coração está no deserto. Né? Está no deserto, a gente está sedento. E aí nós precisamos de refrigério. E a palavra de Deus é esse refrigério. Vamos ler então a introdução aqui para nós começarmos o nosso estudo. Tim LaHaye, em seu livro Como Estudar a Bíblia Sozinho, certa vez que um rapaz de 17 anos foi a um culto, atendendo a um convite de um vendedor de sapatos que o levara a Cristo. Esse vendedor lhe falou da necessidade de conhecer melhor o Salvador que acabara de aceitar. Durante o culto, após o período de louvor, o pregador disse:
Abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo 5,12. O jovem convertido abriu na primeira página da Bíblia e seu amigo lhe deu e começou a folheá-la, por Gênesis, Êxodo e outros livros, sem encontrar 2 Timóteo. Um pouco confuso, voltou ao índice e observou que 2 Timóteo encontrava-se na página 325. Quando abriu a Bíblia, nesse número encontrou o livro de Josué. Olhou o índice novamente e percebeu que a Bíblia tinha duas grandes divisões e que Timóteo achava-se na segunda. Quando, afinal, encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão. Quantas pessoas que estão nessa situação como esse jovem, né? É claro que esse jovem aqui, ele era um novo convertido. Então, um novo convertido, tudo para ele é novo. Precisa aí de um amparo, de uma orientação, de uma pessoa mais experiente para poder ajudar. Mas existem pessoas que são mais velhas na igreja, mais tempo de igreja, que às vezes nem a Bíblia leva, e quando leva não sabe manuseá-la. Por quê? Porque não estuda ela, não estuda a Bíblia. A Bíblia ela foi feita para nós estudarmos. Não é apenas para você pegar ela lá no domingo pela manhã e ir para a sua escola bíblica dominical. Não, ela precisa estar sempre lá comigo, estudando. Ela também não pode ficar somente aberta ali na sala ou no quarto, né, como um purificador. Não, ela precisa estar sendo lida e sendo interpretada, sendo praticada e sendo compartilhada também. Então, a situação desse menino, desse jovem, novo convertido, é uma situação muito atual, onde, infelizmente, pessoas mais experientes no Evangelho, mais tempo na igreja, elas têm dificuldade, quando o pastor fala assim, abra sua Bíblia lá em Ageu, capítulo 1, abra sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 3, abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2, abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, às vezes vai ter dificuldade para poder abrir, né? Então é necessário você saber manusear. É a espada do Espírito, né? Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, então nós precisamos manusear bem essa espada, e para manusear bem essa espada precisa haver treinamento, e para isso precisa haver escola bíblica. A escola bíblica precisa ser compartilhada, precisa ser frequentada. E aí eu preciso sair dali motivado a diariamente estudar a palavra de Deus. Como discípulos, temos o desejo de conhecer o Senhor Jesus e a sua vontade para as nossas vidas. Para tanto é fundamental a leitura, estudo, meditação e aplicação da palavra de Deus. Não tem como conhecer Deus se não estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele deixou para nós aqui nas normas, deixou para nós todos os princípios necessários. Então é necessário que você estude a Bíblia e aplique ao seu coração. E ele explica aqui que a Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, escrita por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo, durante um período aproximado de 1.600 anos. É o livro mais lido no mundo. A sua relação com ela determinará o sucesso ou o fracasso na vida cristã. Eu gostaria de enfatizar essa parte aqui que eu sublinhei na revista, que a nossa relação com ela vai determinar o sucesso ou não da nossa vida cristã. Ou seja, se eu tiver uma vida, né, em comunhão com Deus através da sua palavra, eu vou ser bem sucedido. Será, pastor, que eu vou ser bem sucedido? Josué 1,8 diz que prosperará o nosso caminho. Se você estiver meditando na palavra de noite, ele fala isso para Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué ia assumir agora o povo que saiu do Egito, né? Então ele fala, se você tiver guardar a minha palavra no seu coração, a sua vida será abençoada, será próspera. Agora, se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração, a minha vida será um fracasso. Eu posso até achar que eu estou vivendo muito bem, que eu tenho uma vida muito tranquila, está dando tudo certo na minha vida, mas não está dando tudo certo. A primeira situação adversa que às vezes você passar, você não tem alicerce, você não está firmado na rocha, aí você despenca. E aí não vai encontrar nenhum apoio no refúgio, porque o refúgio está em Deus, e você não busca Deus. Por isso que Jesus fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentados. O Salmo 119, também, o versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos distancia do pecado. Volto a repetir. A palavra de Deus nos distancia do pecado, nos vai afastando do pecado. E se eu estudar a Bíblia, eu vou me aproximando do pecado. Né? Pecado, eu não vou conseguir enxergar se aquilo está certo ou errado, porque eu não tenho base, eu não tenho direção, não tenho orientação bíblica. Então aquilo para mim isso não tem nada a ver. Isso é bobeira, todo mundo faz, todo mundo age dessa maneira. Porque tem. Fulano também diz que é da igreja, também faz. Não. Eu tendo a palavra de Deus guardada no meu coração, eu vou tendo esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através de sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à própria vida. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, ele usa aquela expressão, está escrito 3 vezes. Ele conseguiu, e o diabo também usa a Bíblia. Só que ele distorceu a palavra de Deus. Então o diabo conhece a Bíblia, só não pratica, mas ele conhece a palavra de Deus. E Jesus venceu Satanás com a sua própria palavra. Está escrito, Mateus 4, está escrito. Então isso mostra, irmãos, que para nós vencermos as ciladas de Satanás, as ofertas de Satanás, é com a palavra de Deus. É com a palavra. Quando Davi, por exemplo, ele vence o gigante Golias, ele diz: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu venho em nome da sua palavra. Eu venho em nome dele, aquele que pode todas as coisas. Então eu preciso ter essa palavra guardada no meu coração, porque o meu coração pode ser as saídas da vida. Eu preciso ter ela, a palavra, guardada no meu coração, para eu não decepcioná-lo, não entristecê-lo e se vencer Satanás. Então eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu estudo ela, memorizo e medito. Os bereanos, eles ouviam a palavra e depois chegavam nas suas casas e estavam realmente ali consultando se aquilo que ouviram lá realmente é de Deus ou não. Eu fico muito feliz na minha igreja, né? Tem muitos irmãos que às vezes eu estou pregando, eles estão lá escrevendo, isso é bom. Estão ali escrevendo o que eu estou passando. E ali, com certeza, eles vão para as suas casas e vão também estar ali vendo aquele texto novamente, vão estar mastigando, cavando, descobrindo mais alguma coisa. E nós precisamos ter prazer em estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser um peso, um livro pesado. Nossa, tem que estudar esse livro, né? Um peso. Não, é leve, é muito leve. É um livro onde tem exortação, né? Paulo fala a Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada para exortar, para aconselhar. Então é um livro que exorta, que conforta, que consola, que puxa a nossa orelha quando tem que puxar, né? Então ali ele vai mostrando para nós como devemos proceder. E para isso eu preciso estudar. Eu gosto muito da expressão aqui, meditar. Né? Meditar é você ficar ali pensando, remoendo, mastigando aquilo ali. Você ouviu um sermão do pastor, você ouviu um estudo do pastor, e aquilo você passa a semana ali meditando, pensando no que ele falou, como ele falou. Às vezes você destacou alguma coisa, algo chamou a tua atenção, tocou o teu coração, e você está ali pensando. Aí você passa a semana observando. Aí de repente tem uma experiência na sua vida, e aquela experiência exatamente ela é igual aquele texto que você ouviu lá, aquela pregação, aquele estudo que você ouviu, aí se encaixa, e aí você observa como vale a pena você meditar na palavra de Deus. E aí são 3 partes aqui que ele coloca o estudo bíblico indutivo. A primeira é a observação dos fatos. Quem tem a sua revista aí, a página 7. A leitura atenciosa do texto é fundamental. Então eu não tenho que ficar lendo o texto muito rápido. Eu tenho que respeitar a vírgula, eu tenho que respeitar o ponto. Se é um ponto de interrogação, eu tenho que fazer uma leitura baseada nesse ponto de interrogação. Se é um ponto de exclamação, eu também tenho que fazer esse ponto. Uma boa leitura também ajuda no entendimento.
Quanto mais cuidadosa for a leitura, mais proveitosa será a compreensão do texto bíblico. Quem são os personagens da narrativa? E o que aconteceu? Onde ocorreu o fato? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Como ocorreu? É importante que o discípulo tenha à mão lápis ou caneta para anotar as informações que for descobrindo. Esses dados serão fundamentais para a correta interpretação do texto. Então é você observar o texto. Você está lendo qual texto? Ah, pastor, eu estou lendo Atos capítulo 2. Muito bem. A descida do Espírito Santo, aquela festa de Pentecostes, né? Quando que ocorreu? Como ocorreu? O que aconteceu? Então você começa a anotar as ideias principais. Para você entender um texto, para você entender ali uma passagem bíblica, você não tem como entender lendo uma vez só. Você tem que ler várias vezes, 3, 4, 5, 10 vezes aquela passagem. Aí quando você for ler, ou quando você for pregar naquela passagem, você está tão afiado, né? Aquilo está na ponta da tua língua, porque você já está entrosado com o texto. Né? Você está entrosado com o texto. Então você olha aquele texto ali, você faz uma leitura e já sabe o que vai falar. Por quê? Porque você se entrosou com o texto. Assim é toda a Bíblia. Nós precisamos estudar toda ela dessa maneira. Eu preciso me entrosar com o texto. Eu preciso entrar no pensamento do autor. O que o autor quis dizer? É para aquela época? É para a minha época? Como eu posso aplicar? Há muitas controvérsias, irmãos, hoje, por causa disso. Porque há muitas coisas que o autor falou para aquela época. E aí ele falou aquilo ali, eu acho que é para a nossa época também. Não. Eu preciso entrar no pensamento do autor. Eu preciso conhecer o texto. Eu preciso conhecer o contexto, a cultura. Enfim, eu preciso observar o texto. Porque se eu sair lendo aleatoriamente, de qualquer maneira, e começar a pregar desse jeito, eu vou estar levando a igreja, vou estar levando um grupo, um pequeno grupo, a não ter conhecimento, ou um conhecimento muito raso da palavra de Deus. Eu preciso mergulhar no texto. E como é bom quando a gente mergulha no texto. Como ele fala ao nosso coração. Né? Voltando lá ao Salmo 19, quando fala que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, né? Como é bom no momento desse de pandemia que nós estamos vivendo, no momento desse coronavírus que estamos passando, quando você estuda a Bíblia, você mergulha no texto, você vê o conforto e o consolo que Deus nos dá em meio a toda essa situação. Quem não tem essa oportunidade, ele está em pânico. Quem não tem a oportunidade de mergulhar no texto, de desfrutar da palavra de Deus, de estudar a Bíblia, ele fica em crise. Né? Então nós precisamos compartilhar essa palavra com aquele que está, às vezes, sem estrutura, está em crise, para que ele possa entender, puxa vida, eu não sabia disso, como Deus é bom. E existem pessoas que estão no seio da igreja, que estão em crise, mesmo estudando a Bíblia, ou seja, ler a Bíblia como ler uma revista, como ler um outro jornal. Não, eu preciso estudar sendo auxiliado pelo Espírito Santo. Eu preciso observar o texto, eu preciso mastigar o texto. Eu não posso ler um texto de qualquer maneira e ler rapidamente. Eu preciso ler um texto cada vez, uma passagem, devagar, para que eu possa entender um pouco melhor, tentar entrar no pensamento do autor. Ao buscar o significado do texto bíblico, devemos sempre ter em mente o fato de que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele mesmo quem nos capacita a entendê-la. O Novo Testamento é a chave para a interpretação do Antigo Testamento e vice-versa. Às vezes a gente ouve por aí pessoas dizerem, não, nós estamos na época do Novo Testamento, o Antigo já era. Uma coisa complementa a outra, meu irmão. Não posso jamais descartar o Antigo Testamento. O próprio Jesus cita o Antigo Testamento. Pedro, naquele sermão lá em Atos capítulo 2, ele cita o Antigo Testamento. Ele cita o profeta Joel. Estevão, ele faz um sermão expositivo lá em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, principalmente Atos capítulo 7, citando todo o Velho Testamento. Então, é uma união entre o Velho e o Novo Testamento. Então, nós não podemos descartar
O novo é a chave para a interpretação do antigo e o antigo também é a chave para a interpretação do novo. Uma leitura atenciosa e de uma interpretação correta. O discípulo deverá aplicar a palavra de Deus em sua própria vida. Ou seja, uma interpretação, melhor dizendo, uma leitura atenciosa, pausada. Você não tem aquele objetivo assim, o pastor nunca vai chegar para você e vai dizer assim, o pastor pediu para você ler esse mês todo o livro de Salmos. Não. Você pode até ter como meta ler nesse mês o livro de Salmos. Mas o que Cristo quer, e também eu quero de você, é que você faça uma leitura atenciosa. Mesmo que você leia um capítulo por dia, mas que ele fale ao teu coração. E ali você interprete de maneira correta, à luz da palavra de Deus. Ali você aplica aquele texto ao seu coração e compartilha ele com outra pessoa. Mesmo que seja um capítulo, ou até um versículo por dia, mas que você faça isso com atenção, com dedicação. Você leia o texto, observe o texto, interprete o texto, memoriza o texto e também medita no texto e aplica o texto. A gente precisa decorar versículo, irmãos. Precisamos decorar versículo. Jesus ele citou 3 vezes a palavra dele mesma, né, sem consultar nada. Ele tinha aguardado na mente e no coração. E o próprio Satanás também cita para ele. Então é necessário que a gente memorize versículos bíblicos. Antigamente nós, na escola dominical, nós tínhamos muito disso, né? Desembainhar a espada e achar o texto mais rápido, ou também memorizar textos bíblicos. Isso era muito bom. A gente precisa fazer isso novamente, mas você também pode fazer isso na sua casa. Você pode estudar a Bíblia, memorizar versículos, né? Existem milhares de versículos aí, né, conhecidos e fáceis também, né? Salmo 23, Salmo 1, né, quando fala lá, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, versículo 2. Aí o versículo 3 já é a consequência do versículo 2. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, o versículo 2 diz, se você meditar na palavra de Deus, ter prazer nela dia e noite, ou seja, você constantemente ter a alegria, a satisfação de estudar a Bíblia, de meditar nela, de aplicar ela ao teu coração, será como uma árvore, faz uma comparação, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É uma promessa de Deus a todo aquele que tem prazer em meditar na sua palavra. A aplicação, na página 9, diz, qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Eu preciso perguntar para mim, o que o Senhor quer dizer? Eu olho, por exemplo, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu olho para o Salmo 23. O Senhor é o pastor, nada lhe faltará. O que Deus quer dizer para mim? Ele quer mostrar o que para mim nesses 2 versículos? Então, ao momento que eu leio a palavra, eu preciso perguntar, qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? O que Ele tem para dizer para mim hoje? Baseado nesse texto, você olha lá, por exemplo, o Salmo de número 40, né? Salmo de número 40, quando diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. O que Deus quer de você? Paciência. E quando nós somos pacientes, o que Deus faz? Ele se inclina para nós, ele observa que tudo tem o tempo dele, e ele vai ouvir o meu clamor. Espero com paciência no Senhor, porque ele vai ouvir o meu clamor. E aí você vê o fruto, né, o resultado da paciência. No versículo 2, tirou-me de um mar horrível, um charco de lodo. Enfim, são textos, né, que eu preciso perguntar para mim mesmo, qual é a mensagem que Deus quer para mim? Ao chegar, por exemplo, você fazer um estudo, ou ouvir um estudo, como você está ouvindo agora, uma escola bíblica, eu preciso fazer com que esse estudo ele entre no meu coração.
e não entre no ouvido e sai no outro, mas que ali eu possa captar, mastigar o que foi ensinado, observar os textos bíblicos, né? Aquilo que foi ensinado, e qual é a mensagem que Deus tem para mim. Uma outra pergunta: há algum mandamento que eu preciso obedecer? Será que nesse texto que eu li tem algum mandamento que eu preciso obedecer? Ou é só uma palavra de conforto, de consolo? Ou tem alguma coisa que eu preciso fazer, que eu preciso obedecer? Há alguma promessa de que eu devo tomar posse? Aí a gente vai lá para o Salmo 1, verso 3, né? Há um mandamento, né? Você medita na palavra de Deus, há uma ordem de Deus, medita nela dia e noite. Aí vem a promessa: será como uma árvore plantada. Aí diz: tudo quanto fizer prosperará. Há uma promessa. Então eu preciso observar que essa promessa aqui, ela não vem de qualquer maneira, ela vem baseada na graça de Cristo, é claro, mas também uma dedicação e uma obediência na palavra de Deus. As pessoas hoje elas estão atrás de promessa. Eu quero promessa, eu quero ganhar, mas não quer se esforçar, se dedicar, se entregar, obedecer a Cristo. O Salmo 37 começa com uma ordem: entrega o teu caminho. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aí vem uma promessa, e ele tudo fará. Então eu preciso entender. Muitas vezes eu leio um texto e só vejo promessa. Meus olhos só enxergam promessa. Mas eu preciso também observar que há ali uma ordem e ela precisa ser acatada, precisa ser obedecida. Há algum princípio eterno? Os princípios eternos são postulados que ajudam o discípulo diante da necessidade de tomadas de decisão. São leis que governam o seu relacionamento com as coisas e pessoas e que contribuem para o seu bem-estar espiritual, físico e emocional. Por exemplo, tudo que o homem semear, também se fará. Gálatas, capítulo 6, 7. Aqui há um princípio eterno. Tudo aquilo que você colher, tudo aquilo que você plantar, melhor dizendo, você vai colher. Né? O João 3,16 também há um princípio eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. Há um princípio eterno. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há um princípio eterno. Mas há também uma ordem aqui, todo aquele que crê. Então, se eu crer em Jesus Cristo, terei a vida eterna. Aí o 17 fala: se você não crê, já está condenado. Então eu preciso olhar para a Bíblia, né, estudar a Bíblia, observar esses fatos e interpretar corretamente esses fatos. Né, que há uma obediência, há uma ordem, há promessa e há também princípio eterno. Assim sendo, depois de realizar seu estudo pessoal da palavra de Deus, deve dizer para si mesmo: como resultado que Deus me falou hoje através da sua palavra, vou fazer isto. É uma forma de a gente criar alvos, né? São alvos. Ou seja, eu hoje estudei a Bíblia. Hoje pela manhã o pastor deu lá em Salmo 119, versículo número 18, e ali ele explicou a importância do estudo da Bíblia. Então agora eu vou ter um desafio. Eu vou estudar a Bíblia sistematicamente, eu vou estar estudando ela diariamente. Nem que eu leia aí um capítulo por dia, mas ali eu vou estar observando aquele texto, eu vou estar interpretando aquele texto corretamente, eu vou estar aplicando na minha vida e vou estar também compartilhando com outra pessoa. É muito importante. Atos 4:20 fala, ali ele compartilha, Pedro e João compartilham a Bíblia. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então eles ali observaram, eles caminharam com Jesus, eles obedeceram a ordem de Jesus de ir pregar o Evangelho da criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles interpretaram isso, eles aplicaram isso na vida deles, cumpriram essa ordem e agora estão compartilhando. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Conclusão. O estudo da palavra de Deus é algo indispensável para a sua sobrevivência espiritual. Então, se eu quero viver em uma vida eterna com o meu Jesus, eu preciso, aqui nessa terra, estudar a palavra de Deus. E eu vou entender a importância dessa palavra de Deus e procurar vivê-la. E
desfrutar então da salvação, da vida eterna. O estudo bíblico fará muito por você. Por exemplo, tornará você um discípulo mais forte espiritualmente. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais forte nós seremos. Né? Nós vemos aí, nós estamos estudando as quintas-feiras, falando de Paulo, sobre o contentamento, né? Então a gente percebe ali que o apóstolo Paulo é um homem que ele mesmo disse em Gálatas 2:20 que estava crucificado com Cristo e vivia não mais ele, mas Cristo vivia nele, né? Então essa comunhão, essa ligação com Jesus Cristo o tornou mais forte. Então a palavra de Deus sendo estudada e sendo meditada diariamente nos torna mais forte, inclusive para situações como nós estamos passando atualmente. Orientará você nas mais importantes decisões da vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, vai me orientar para tomar as decisões. Eu tenho uma decisão a tomar. Orar. O que a Bíblia fala para nós orarmos. Eu tenho uma decisão a tomar. Vou estudar a Bíblia, vou ver o que Deus tem para me dizer. Ou seja, eu não vou tomar uma decisão precipitada, eu não vou ser um insensato, mas eu vou procurar ser prudente na tomada de decisões. Capacitará você na tarefa de fazer do discípulo, principalmente isso. No momento que eu aceito o Evangelho, eu quero agora que outras pessoas aceitem. Para isso eu preciso compartilhar a palavra de Deus, né? Eu aceitei e agora eu vou compartilhar. Mas quem vai me capacitar? O Espírito Santo de Deus. E eu estudando a palavra de Deus, eu vou estar sendo capacitado para conhecer mais a palavra e então estar falando para outras pessoas. Algumas sugestões que ele dá aqui. Marque uma hora específica para esse momento de leitura e meditação. Eu não sei qual a sua disposição, a sua disponibilidade, manhã, tarde ou noite, mas tenha um horário específico para meditar na palavra. E de preferência que você esteja com a mente tranquila, né? Você cansado, com sono, querer abrir a Bíblia, você vai dormir. Então você tem um horário, né, na sua agenda, esteja priorizando isso, priorize isso e esteja marcando um horário específico para estudar a palavra de Deus. Tem um lugar definido onde possa manter a concentração. Se você tem criança pequena, por exemplo, como eu, né, tem um lugar separado, um lugar específico, onde você possa se concentrar, onde você possa estudar a palavra de Deus. Se você abrir no meio de crianças, netos, filhos, e eles estão brincando e brigam, um briga com o outro, ou está vendo televisão, a televisão está ligada, você não vai conseguir se concentrar. Então você precisa se concentrar, tem um local definido. Leia com lápis ou uma caneta à mão, para você poder anotar as ideias, né? Achei isso interessante, não entendi, vou perguntar ao meu professor de EBD, vou perguntar ao meu pastor. Então você tem em mãos um lápis, um papel, para você estar anotando ali as ideias principais daquele texto, depois de algumas leituras, né? Você lê mais vezes, você vai vendo como a gente vai aprendendo, fazendo várias leituras do mesmo texto. Se for do teu interesse, tem um diário espiritual onde possa anotar o que Deus lhe fala a cada dia. Eu quero terminar com Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, abre sua Bíblia em Josué. Nós falamos, né, um pouco desse versículo. Josué 1:8. Josué que foi sucessor de Moisés e ele recebe uma ordem de Deus e ele, acatando essa ordem de Deus, ele também tem uma promessa aqui para ele. E às vezes a gente só olha a promessa, mas preciso também ter primeiramente a ordem. Se eu quero receber mais de Deus, eu preciso ser obediente, né? Então eu preciso ser obediente, eu preciso seguir a ordem de Cristo. E eu vou entender as circunstâncias da vida. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Josué agora era um profeta, né? Um homem de Deus para estar cuidando e orientando esse povo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ou seja, não deixe de meditar na palavra de Deus. Estude a Bíblia. E aí então o seu caminho será próspero, a sua vida será próspera. Só seremos prósperos, só seremos vitoriosos, só seremos fortes espiritualmente se estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar aí o seu domingo, que você possa ter aprendido mais da palavra de Deus. Nós vamos orar, e eu quero nessa oração final incluir os pedidos. Orarmos pela irmã Gesilda, orarmos pela dona Delvira, por Dona Ione,
orarmos pela irmã Francisca, orarmos pelo Bruno e pela Beatriz, sua irmã, seu Matozinho, seu pai, né? A dona Altinéia veio a falecer, nós estivemos orando por ela, mas ela veio a falecer e nós devemos orar para que Deus conforte essa família, o Bruno, o seu Matozinho, a Beatriz, orar pela Tainá, pelo Cauã, pela igreja, pelo nosso país, pelos aniversariantes da semana, Henrique faz aniversário dia 9, Paulo Sérgio, Paulinho, esposo da Eliane, faz aniversário no dia 6, e Vanúzia também faz aniversário no dia 7. E agradecemos a Deus pela Escritura, nós demos um passo, né, no registro da Escritura, estamos aí no primeiro processo ainda, o processo é devagar, mas nós estamos pedindo a Deus que esteja nos abençoando. Então essa semana que se passou, demos um passo, graças a Deus, Deus nos abençoou, né? E vamos continuar orando aí para que Deus possa nos ajudar financeiramente para alcançarmos a Escritura da nossa igreja. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela Tua Palavra, que ela não volta vazia. Somos gratos, ó Deus, por esse estudo, que possamos observar a Tua Palavra, estudar os Teus ensinamentos, porque é Ele que nos refrigera, nos fortalece a cada dia. Pedimos, ó Deus, pelos aniversariantes dessa semana, o Henrique, abençoe teu servo, a irmã Vanúzia, o Paulo Sérgio, cuide desses irmãos, ó Deus, renove a vida deles, dê forças a eles a cada dia. Nós incluímos também, ó Deus, a vida da irmã Gesilda, a irmã Ione, a irmã Francisca, a irmã Germa, a Tainá, incluímos também, ó Deus, o Cauã, que o Senhor possa estar abençoando, a nossa igreja, ó Deus de amor, essa vitória que tivemos, esse primeiro passo que foi dado com relação à Escritura, somos gratos, pedimos que o Senhor nos dê condições financeiras para continuarmos esse processo. Também pelo nosso país, ó Deus, por aqueles que estão preocupados, pelos governantes que o Senhor dê de sabedoria, pela nossa igreja, ó Deus, há tantos trabalhadores ali que dependem, autônomos, que o Senhor possa estar providenciando aquilo que eles precisam, aquilo que é necessário, que não falte o pão de cada dia em cada família, ó Deus, que o Senhor esteja providenciando aquilo que é necessário. E nesse momento pedimos para que o Senhor conforte ali a família do Bruno, perdeu a Deus a sua mamãe, conforte aquela família, o seu Matozinho, a Beatriz, o Bruno, a Fabiana, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando toda aquela família, trazendo conforto e consolo àquele lar. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, e Deus continue sustentando você grandemente. Um grande abraço. Deus te abençoe.